Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Meus irmãos, aqui nós sabemos, né, por estudos, pesquisas, devoção a Deus em oração, que aqui nós temos 3 tempos ávidos das profecias, ou da profecia, melhor dizendo, atinente a este personagem. O anticristo ele recebe vários títulos, vários designativos. Ele é chamado de o ímpio, ele é chamado de o príncipe que há de vir, com letras minúsculas, ele é chamado de a besta, ele é chamado de o falso profeta, o iníquo, o homem sem lei. Né? Então, são os designativos atribuídos ao anticristo. E nós sabemos que, pelos sinais, pela evidência dos sinais que estão acontecendo na Terra, que este personagem pode até já existir no mundo palpável, no mundo real, no mundo físico. Ele pode até já existir. Porém, o que não pode, segundo as Escrituras, é se manifestar agora, enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver na terra. Isso não pode. Não pode. Porque a Bíblia diz, em Tessalonicenses, que só há um que resiste, até que do meio seja tirado. Vamos ver aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Porque já o mistério da injustiça opera. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Este um que resiste, a sua aparição física, o seu comando, o seu governo, é o Espírito Santo que está com a igreja. É um artigo definido. Só um que resiste até que do meio seja tirado. O Espírito Santo vai ser tirado da terra, ele vai conduzir a igreja aos ares, onde Jesus a espera. O Espírito Santo é uma figura tipológica de Eliezer, o mordomo de Abraão, que foi buscar uma moça, uma noiva, uma jovem, uma virgem, para o filho do seu senhor, Isaque. E ele colocou a moça, após aquele episódio no poço, do pedido de água para abastecer os seus camelos, demonstrou a moça muito trabalhadora, ela mesma se dispôs a tirar água para os camelos. E depois de uma boa conversa conceituável, a moça subiu ao camelo e caminhou com aquele mordomo, que é uma representação. O camelo representa o pastor da igreja, na tipologia. Carregando a moça, carregando Rebeca, O pastor conduz a igreja na direção de Eliezer, na direção do Espírito Santo.
Então, nós temos o camelo, que é uma figura tipológica do pastor da igreja, o anjo da igreja, que conduz, Rebeca conduz a igreja na direção do Espírito Santo, que é Eliezer. E vão a esta caminhada até encontrar o filho do seu senhor, Isaac, que estava no campo. Estava no campo. Então, subtende-se que o Espírito Santo conduz a igreja para encontrar o filho do seu senhor no campo, que subtende os ares, onde Jesus espera a igreja, né? Os ares. E depois que, quando ele entrega a donzela para Isaac, a Bíblia diz que Isaac pega a donzela, Rebeca, e leva para a tenda, né, do seu pai Abraão. É assim no arrebatamento. O Eliezer da graça, que é o Espírito Santo, conduz Rebeca, a igreja, até os ares, no campo, onde está o filho do Senhor, o Senhor Deus. Né? E depois ela é introduzida na tenda de Abraão. Então, o próprio Isaac, que Jesus tipologicamente representa, Isaac representa Cristo, ele vai introduzir a igreja na tenda do seu pai, que é nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. Então, são assuntos tipológicos que têm um sentido de alta relevância. Então, só há um que resiste. Voltamos ao texto de 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um, existe um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí depois que esse do meio for tirado, que é o Espírito Santo, então o versículo 8 diz, e então será revelado o iníquo. Será revelado o iníquo. Olha aqui, uns designativos, né, e títulos do anticristo. Mas a relevância da profecia parte de onde nós lemos, o versículo 8, do capítulo 17 de Apocalipse, que diz, repito, a besta que viste foi, e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, e já não é, mas que virá. Então aqui se atribui esta profecia à Roma papal, à Roma imperial. E há 3 tempos hábitos da profecia aqui. Quem era Roma no passado? Detentora do poder. Roma, os pais eram considerados como reis. Os papas eram considerados como reis. E Roma, detentora do poder. Era ela quem constituía rei, era ela quem absorvia, tirava rei, depunha, e assim sucessivamente. Roma, ela dominou sobre uma grande parte do mundo, né, no seu tempo, né, no seu tempo ávido. Então, este poder, Roma tinha no seu passado, foi. Aí, o outro verbo diz assim, vamos ver aqui, que era, né, já não é. Então, ela perdeu o seu poder imperial, seu poder de mandato, né, de absolutismo, né, no tempo presente. Ficou só o poder religioso, o poder autocrático sumiu. Mas o terceiro diz, o verbo terceiro diz aqui, terceiro tempo profético, mas que virá, que virá, futuro. Então, foi, não é e será. São 3 tempos ávidos das profecias bíblicas. Então, o anticristo também chamado, cognominado de besta, também cognominado de besta, que é um poder imperial, filosófico e religioso, né, vai assumir esse poder logo após o arrebatamento da igreja. Então, na minha compreensão, de onde vem o anticristo? O anticristo vem
do futuro Império Romano restaurado. Futuro Império Romano restaurado. Foi, não é, mas que há de vir. Futuro Império Romano restaurado. Né? São as Ligas das Nações que adentrarão a este projeto de restauração. Então, minha gente, o anticristo, o seu espírito, obviamente, já está na Terra. O seu espírito, obviamente, já está na Terra, claro. O seu espírito, falsas doutrinas, né? Ecumenismo, olha lá, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à família, guerra à palavra de Deus. O espírito do anticristo, ele se defronta com a palavra de Deus, ele não quer que a palavra de Deus seja pregada com legitimidade. Ele se opõe à pregação do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro. Então, isso aí é a manifestação do espírito do anticristo. Não é da pessoa do anticristo. É do espírito do anticristo. Que a pessoa do anticristo vai aparecer sim, mas logo após o arrebatamento da igreja. Só há um que resiste até que do meio seja tirado. Então, muitas pessoas cognominam que o anticristo vai ser um islâmico, outro vai ser um gentio, outro vai ser um judeu. Bom, eu creio que ele virá deste Império Romano restaurado. Ele pode vir do leste europeu, do centro-oeste europeu. Agora, eu creio também, tirar os comentários, né? Eu creio também que o anticristo, ele, de maneira muito dramática, desativar. Então, eu creio que o anticristo, não sei aqui como é que vai. Comentários desativados. Bem. Então, meus queridos e amados irmãos, após o arrebatamento da igreja, a sua ação será plena. Sua ação será plena, né? Sua ação será plena. Então, nós estamos vendo os pormenores das profecias, né, acontecendo. Agora, na minha compreensão, como eu estava falando, o anticristo, ele, na minha compreensão, ele será um judeu ateu. Pode vir de qualquer parte do leste europeu, deste futuro Império Romano restaurado. São coisas que Deus não revelou. Você tem suas opiniões, seus pontos de vista. E por que é que eu digo que é um judeu ateu? Eu digo que é um judeu ateu porque como ateu, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore. Entendeu? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore. E como ateu e como judeu, ele conhece os segredos do culto. Então, eu sou muito prudente com previsões. Quando eu dou um palpite, uma palavra assim, que eu penso, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Não. São
projeções que todos nós, como seres humanos, temos diante dos sinais, mas não são testemunhos enfáticos. Testemunhos enfáticos é o testemunho da palavra. Então, sobre esse personagem chamado Anticristo, a Bíblia não diz de onde ele vem, como será, de que tribo virá. Né? Cada um tem opiniões vagas, né? Mas ninguém tem uma contundência veraz a respeito disso. É muito temerário. Então, é melhor você ficar com aquela escatologia ultra-ortodoxa, com mais prudência e com mais critério, do que você querer dar uma de sabichão, avançar o sinal e falar besteira. E depois você vai ficar envergonhado com as coisas que você disse e que não se cumpriu. Então tem que ter muito cuidado. Então, para os meus alunos, para as pessoas que me assistem, que depositam de alguma maneira alguma confiabilidade nos ensinos que eu ministro, então eu aconselho que, olha, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, é temerário você datar data da vinda de Cristo, dizer quem é o anticristo, de que nação ele virá, quem será. Isso é muito temerário, porque muitos já, como diz aí, né, já caíram do cavalo com essas coisas. Então, não pode fazer isso. Isso cai em descrédito e deixa a matéria vulnerável. Uma matéria tão bonita, deixa a matéria vulnerável, desacreditada pelas pessoas. Então tem que ter muito cuidado para você não datar o dia da volta de Cristo, não dizer enfaticamente quem é o anticristo. Você pode fazer suposições, porque são janelas que Deus não quis abrir dentro da escatologia bíblica para os homens. São janelas que Deus não quis abrir para os homens. Então, meus irmãos, ficamos com aquilo que está absolutamente inserido dentro de uma revelação. Fora disso, são coisas temerárias. Então, se esse irmão que me contou este sonho para mim hoje, e que espera uma resposta, então, cada um tem suas opiniões, ninguém é detentor da verdade, ninguém está aqui para... Eu não estou aqui como detentor da verdade, né, da revelação, não. Afinal de contas, os meus conhecimentos são muito limitados, muito limitados. Eu estudo este assunto há 53 anos, vai fazer 54, mas continuo com os meus limites humanos. Mesmo pesquisando, ouvindo homens abalizados, né? Homens experimentados em várias partes deste mundo, já tive ouvindo grandes ensinadores, mas eu continuo como um aluno, um eterno aprendiz. E tenho muito cuidado para não ficar desacreditado naquilo que eu falo. Existem as coisas que, com clarividência, estão reveladas. Você abre a palavra, que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, mas existem outros assuntos que você apenas coloca as opiniões próprias, né? E não dá um taxativo de exatidão naquilo que não foi revelado. Você tem as suas opiniões, pontos de vista, né? Mas não quer dizer com isso que sejam enfáticos essas coisas. As coisas enfáticas, reais e absolutas, são aquelas que estão dentro da palavra. Fora da palavra, são coisas extras bíblicas, são coisas, e muitas vezes, antibíblicas. Não é bíblica. Então, o que nos interessa é aquilo que é bíblico. O que é extra-bíblico não ofende a ninguém, mas também não traz nenhuma edificação concreta para as pessoas. Então,
tenhamos cuidado, muito cuidado nisso. Eu particularmente creio, que o anticristo virá do Império Romano restaurado por causa deste processo aqui, desses 3 tempos ávidos das profecias. Eu vou ler novamente. A besta que viste, que é um dos títulos do anticristo, foi e já não é, e há de subir do abismo. Essa besta aqui não se refere àqueles 10 Césares, né? Aqueles imperadores cruéis, que é uma tipologia bíblica do anticristo, né? 10 imperadores cruéis, que é um tipo perfeito do anticristo, né? A besta que viste, né, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Que virá. Assim como Jesus vai voltar, o anticristo também virá para presidir os destinos dos povos, né, após o arrebatamento da igreja. Então, o mundo hoje clama pelo esse grande déspota mundial, esse grande sábio, né, que vai conduzir o mundo e vai fazer o mundo passar por um processo de uma falsa prosperidade e de uma fictícia paz, né, muito ilusória. Só dura 3 anos e meio também. 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, ele mostra quem ele é na realidade sumária. Aí ele vai mostrar o outro lado que estava escondido. Este lado benéfico, aparente, consolidado de paz, que está aqui na feitura desse primeiro cavaleiro aqui do Apocalipse. Quer ver? Capítulo 6 de Apocalipse. É chamado de falso profeta, assim, o anticristo. É um dos seus títulos, né? Ao capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Um arco é uma armadura de guerra. Uma armadura de guerra, né? O arco. Tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer. Saiu vitorioso e para vencer. Jesus é vencedor eterno. Isso aqui saiu vitorioso e para vencer. Então ele vai lançar um torpedo de guerra, né, na história da humanidade, né, a ponto de Jesus vir intervir em uma delas. Primeiro nós temos a citação da batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. E depois nós temos o Armagedon. Essa de Gog e Magog, quem vai pelejar contra ela é o próprio Pai, é o próprio Deus, Deus Pai. E essa do Armagedon é o Filho, é Jesus Cristo, que vai intervir. Então, meus irmãos, a gente está vendo, analiticamente falando, o cumprimento ávido da história profética. Na humanidade está vendo a avassalação dos sinais, né? Nós estamos vendo que algo está para acontecer, que isso é verdadeiro, que a palavra de Deus não muda, não falha, né? E nós, como crentes em Jesus, estamos aguardando, né? Estamos aguardando este grande acontecimento histórico e profético, que é a vinda de Cristo por ocasião do arrebatamento. Então, meus irmãos, temos cuidado com a matéria escatológica, irmãos. Cuidado. Vocês se lembram que, quando começou a pandemia, deram muitos nomes para o anticristo, né? Primeiro era Emmanuel Macron, aquele primeiro-ministro da França, né? Agora não é mais. Depois disseram que era o presidente Obama, né, quando estava ainda no governo, era o anticristo. E outros dizem que é o filho da Diane, que é o príncipe William. E cada um diz uma coisa, Isso são assuntos temerários, você designar fatos como se fosse verdade. Fato é uma coisa e verdade é outra. Os fatos são relativos. A verdade é absoluta, é granítica, é absoluta, é inquestionável.
Então, cuidado para o irmão, no bom sentido, né? O irmão que gosta de ler muito, né? Cuidado com os livros, né? O livro é como peixe. Você tem que saber ler tirando os espinhos. Cuidado para você não se engasgar. E querer que todo mundo aceite uma coisa que não está revelado na palavra. Fique somente com aquilo que está revelado. O lado histórico você pode apresentar também, mas que tem um cunho bíblico, um cunho de apoio bíblico. O príncipe Frederico da Dinamarca, é muita gente que fala besteira. E depois nada disso acontece e as pessoas ficam com a cara no chão. Eu já vi isso acontecer nesses 53, 54 anos que eu sirvo a Deus. Muita gente com a cara no chão nessa área escatológica, de enfatizar coisas e dar veemência a tais assuntos, e depois nada se aconteceu, não se cumpriu, e as pessoas ficam envergonhadas. Quando tem vergonha, ficam envergonhados, é claro. Então, tem muito cuidado, irmão. Tenha critério, tenha prudência, tenha paciência. E fique com aquilo que foi revelado, que aquilo que foi revelado, ele traz doçura na alma, ele alegra teu espírito, ele traz paz no teu coração, ele traz convicções nas suas emoções. Né? Tudo aquilo que foi revelado é maravilhoso, é extraordinário. Ele traz uma quietude no teu peito, no teu ser. Né? Todo o seu ser fica edificado, fica feliz, contente, né? E muitas vezes vamos até as lágrimas, né? Porque houve revelação do texto. E quando não há revelação, há embaraço, aí há contenda, há confusões, né? Tem pessoas que vai discutir a Bíblia, falar a Bíblia, eles brigam, vão até a via de fatos. Não é para isso, não é para isso. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para se tornar um veículo de edificação espiritual para nós. Viu? É para se tornar um elemento de edificação espiritual. Então, tem pergunta que as pessoas me fazem aqui, que eu fico calado, meu Deus, como é que pode essas pessoas fazerem tais perguntas, né? Perguntas sem sentido, incabível, infundável, que não edifica ninguém. Quem foi a mulher de Caim? Isso não edifica ninguém. É tantas coisas que a gente ouve nesses últimos dias, irmãos. E as pessoas estão ficando raquíticas espiritualmente, porque isso não traz crescimento espiritual. Não traz crescimento. Então, ouça os nossos conselhos, né? Ouça os nossos conselhos, os nossos pareceres, né? Respeitando a idade dos mais velhos, que já passaram por vários crivos na própria vida, né? Que amadureceram com o próprio tempo, com o próprio sofrimento, né? Traz amadurecimento, né? A esperança, ela nasce no útero das provações, né? A esperança, ela nasce no útero das provações. Então, mantenha essa esperança pautada na palavra de Deus, naquilo que está inserido textualmente no vocabulário bíblico. Tenhamos um vocabulário bíblico singelo, porém bíblico. É isso que nos interessa. E não nos subversando um contra os outros para saber quem é que sabe mais. Ufanando-nos uns contra os outros, soberbecendo-nos uns contra os outros. Quem é que sabe mais? Isso é para criança. Isso é para criança. Para gente madura, de calças compridas, já não cai mais nessa esparrela. Né? Ninguém vai me convidar para debates. Jamais na minha vida entrarei para debater com ninguém as Escrituras. Não, senhor. Escritura é para se ensinar. É para se ensinar. A pedagogia da Bíblia é para trazer ensinamento que construa o verdadeiro caráter de Cristo no homem, para trazer ensinamento que vem elucidar a paz no seu interior, que vem elucidar a edificação espiritual na sua alma. Né? A igreja não vai passar pela grande tribulação, é claro, isso aí já falei várias vezes, em várias lives gravadas. Afinal de contas, eu sou assembleano pré-tribulacionista, com convicção, né?
Já falei, mostrei aqui que Apocalipse tem 22 capítulos. 22 capítulos tem Apocalipse. A igreja do Senhor, ela é apresentada, introduzida, né, no capítulo 1 de Apocalipse. E depois ela aparece nos 2 capítulos subsequentes. Ela aparece no capítulo 2 e 3, de Éfeso até Laodiceia. No capítulo 4, nós temos uma tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. Capítulo 4, subir cá, é uma tipologia da igreja arrebatada do capítulo 4. Aí a igreja some, ela desaparece do capítulo 5 de Apocalipse até o capítulo 18, nós não temos a igreja mais. Na terra, não. Que ela foi arrebatada no capítulo 4. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. O capítulo 5 é o livro da redenção e 600 selos. Não tem mais a igreja aqui. O capítulo 6 do Apocalipse é os 7 selos abertos, começando com a presença dos 4 cavaleiros. Falsa paz, guerra, fome e morte. São ações do anticristo. O capítulo 7 fala do Apocalipse, versa sobre os mártires na glória. Não tem mais igreja, é os mártires. O capítulo 8 e 9 do Apocalipse, os 2 capítulos subsequentes, fala sobre as 7 trombetas. São acionamentos deploráveis de juízos impenitentes de Deus sobre a terra. O capítulo 8 e 9. O capítulo 10 de Apocalipse é o anjo com o livrinho na mão. Subtende-se que aquele anjo é o próprio Jesus. Ele se personifica no anjo do Senhor, com um pé na terra e outro no mar. Do Senhor e a terra é a sua plenitude. O irmão está me entendendo, né? Estou discorrendo sobre os livros do Apocalipse. O capítulo 11 do Apocalipse é as 2 testemunhas, que ninguém sabe quem são. É outro departamento bíblico que está fechado, amigo. Está fechado. O capítulo 12 é a mulher e o dragão, não tem igreja, ali é Israel. O capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra. Não tem mais igreja na terra. O capítulo 14 do Apocalipse fala sobre 144 mil judeus selados. Não tem mais a igreja. Os capítulos 15 e 16 são os mais terríveis juízos de Deus. São as salvas da ira de Deus. Não tem igreja na terra. O capítulo 17 é esse que eu estou lendo aqui. Eu li o versículo 8, né? Que é a mulher vestida de escarlate, é um sistema filosófico e religioso paganizado. Não tem mais igreja. O capítulo 18 fala sobre as 4 vozes da queda de Babilônia. Não tem mais igreja. Sabe onde é que a igreja vai aparecer? A igreja volta a aparecer, meus irmãos, no capítulo 19. Mas aí ela volta nas bodas do Cordeiro. Já é a festa das bodas. O capítulo 20 é o milênio a igreja, o milênio Israel, o milênio a terra. Jesus já desceu em glória. O capítulo 21 é o sancionamento do trono branco, o juízo final. E o capítulo 22 está ali pautada as 7 glórias matinais de Jerusalém. Então, meus irmãos, o povo hoje em dia gosta muito de brigar, de confusão, né? De discussões assíduas, né? Se ostentando um contra o outro. Né? Não conta comigo, meu irmão. Eu não tenho mais nem idade para isso. Né? Eu quero viver em paz com todas as pessoas, respeitando a todas as pessoas. Volto a repetir, o conhecimento que eu tenho é muito limitado, muito limitado. Eu falo pela misericórdia de Deus, eu ensino pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Não tem nenhum mérito em mim para isso. Né? A bondade de Deus me trouxe até aqui e a misericórdia de Deus me trouxe até aqui. Não sou nada de doutor em Bíblia, nem nada disso. Sou um crente em Jesus, que procuro servir a Ele da melhor maneira que eu acho possível, né? Com transparência, com sinceridade e com dependência, né? Sempre dependendo do Senhor para sobreviver os dias maus, né? Nesses quase 54 anos, que vou completar 54 anos em agosto, de ministério. Então,
a gente fica, né, sempre querendo aprender mais e mais do Senhor Jesus. Então, meus irmãos queridos, não contem comigo. Se aqui nas nossas lives tem alguma pessoa que gosta de fazer contenda, de debate, não conta comigo. Procure outra pessoa, irmão, para debater. Comigo, não. E pela graça de Deus, eu sou um ensinador limitado. Um ensinador bíblico limitado. Gosto de ler a palavra, eu gosto de sempre estar aqui no meu escritório. Tem 3 lugares sagrados aqui na minha casa. Que é o meu quarto de dormir, a minha cozinha de fazer refeição e o meu escritório, onde aqui eu leio a palavra, onde aqui eu busco o Senhor, né, para servi-lo melhor. Servi-lo melhor. Então, meus queridos e amados irmãos, o anticristo, voltando ao texto aqui de Apocalipse 17, vamos ler novamente o versículo 8. A besta que viste foi, né, e já não é. E há de subir do abismo. Vai subir do abismo. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, vírgula, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era no passado. E já não é no presente, mas que virá no futuro. No futuro. Então, o futuro nós estaremos com Jesus. No futuro estaremos com Jesus, né? Então, nós precisamos sempre nos adequar ao ensino que nos traz paz. A palavra de Deus nos traz alegria nas nossas emoções, gozo na nossa alma, não é? Toda vez que lemos a palavra de Deus, deixa os comentários aí, porque isso é democrático, né? Se eu quisesse, eu tirava os comentários, ficava só falando. Mas eu deixo aí, né, democraticamente. E tem uns que eu respondo, porque são comentários edificantes, tem outros que as coisas que me servem, eu fico, né? Eu retenho para mim. As que não me servem, a gente vai descartando para viver melhor. Nada de se ostentar contra ninguém. Vive em paz, irmão. Naquilo que é depender de você, tenha paz com todos os irmãos. Quando você morrer, você não vai ser uma pessoa temida. Aqui tem uma pessoa temida, não, aqui tem uma pessoa querida, uma pessoa que deixou saudade. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, eu acho que já tem mais de 1 hora com esta live, e agora eu quero falar o nome de alguns irmãos que estão aqui, né? A quem eu presto minha homenagem e desejo as mais profundas bênçãos de Deus sobre cada um de vocês que estão aqui no Face e que estão aqui no Instagram, né? Vocês é a causa de minha alegria, né? É a causa da minha felicidade e de minha alegria. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco. Desejo para todos o voto de um feliz ano novo, com as mais ricas bênçãos de Deus, prosperidade, saúde e muita paz. É o que eu desejo para todos vocês. E nada melhor do que concluir a nossa live com oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estas 2 lives do Instagram e do Facebook. Continua abençoando os teus filhos, dá para todos eles, para todos nós, em 2022, com as mais repletas bênçãos do Senhor. Nos guarde e continue cuidando de nós, da nossa família, nos dando saúde, uma vida de paz, e que possamos esperar Jesus voltar a qualquer momento, em plena comunhão com o teu Espírito Santo e em paz com todos os irmãos. Nós te louvamos com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.